Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o sistema de numeração decimal, certo? Então, na nossa primeira aula, a gente falou um pouco sobre os símbolos que a gente utiliza para montar qualquer número, certo? Então, são nossos algarismos. E hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouco sobre ordens e classes, certo? Através desses números a gente pode formar as ordens e a classe. Então, como é que a gente faz isso? Então é o seguinte, vamos observar que a gente trouxe um número aqui, ó, 69.890. Então, o que acontece com esse número? Então é o seguinte, ao formar os algarismos desse número, a gente consegue dividir ele em ordens e classes. Então, como assim? Então, quando a gente pega o número aqui, ó, 6, 9, 8, 9 e 0, então, cada algarismo, certo, ele vai ter o seu valor nas suas ordens e classes. Então, o primeiro número aqui, ele está na ordem das unidades. Então, aqui a gente vai ter a unidade. A segunda ordem, certo, vai ser o que a gente chama a ordem da dezena. E aqui a terceira ordem vai ser a ordem que vai ser da centena, beleza? Então, o que acontece? Aqui nesse caso, a gente quando forma um trio aqui, né, unidade, dezena e centena, a gente formou aqui a nossa primeira classe. Então a primeira classe é o que a gente chama de primeira classe, que é a classe das unidades. Então todos esses números aí vão estar indicando unidades. Já quando a gente passa dessa classe para cá, a gente está indo para segunda classe. Então, essa segunda classe a gente chama de classe dos milhares, porque a gente passou para a casa dos mil, né? Então, aqui vai ter a classe dos milhares. E a gente continua aqui como sendo unidade de milhar, dezena de milhar, certo? Então, a gente continua a sequência, unidade, dezena e centena, só que agora a gente passou para milhares. Então, a gente vai ter que contar unidade de milhar, dezena de milhar. Nesse caso, a gente consegue dizer uma decomposição em ordens e classes. Como assim? O número 6, o algarismo 6, né, ele está na casa da dezena de milhar. Então, eu posso dizer que esse número, né, ele tem 6 dezenas de milhar. Certo? Esse número 6, ele tem 6 dezenas de milhar. Já o número 9, ele tem 9 unidades de milhar, certo? Então eu posso dizer isso. Já os 8, né, ele está na casa das centenas, então você vai ter aqui 8 centenas. Prosseguindo do mesmo modo, você vai ter 9 dezenas, e aqui, né, você pode dizer que você tem 0 unidades, ou não colocar unidade nenhuma, pois o 0 é um algarismo que indica a ausência, certo, de unidade. Beleza? Então, nesse caso, eu acabei de fazer aqui a decomposição em ordens e classes. Beleza? Eu disse a ordem e a classe que cada um desses algarismos estão ocupando. Beleza? Ok. A partir daí, a gente pode fazer com esse outro número, né? 453.957, a gente pode encontrar uma outra decomposição, que eu vou chamar aqui de decomposição numérica, onde nesse caso vamos utilizar apenas números. Mas antes de fazer a decomposição numérica, vamos revisar um pouco o exemplo anterior que a gente fez, né? Então eu peguei o número, vou pegar agora nesse caso o 453.957 e vou fazer o mesmo processo. Unidade, dezena e centena. Fiz a primeira classe, vou agora para unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Porque agora eu formei as duas classes, certo? Então, lembrando que essa aqui é a primeira classe, classe das unidades. Essa aqui é a segunda classe, classe dos milhares. A terceira classe seria
a classe dos milhões e assim a gente continuaria. Beleza? Mas os algarismos só vão até a classe dos milhares. Ok, então vamos dizer a quantidade que esse número possui. Então, em relação a ordens e classe, né, a gente tem o seguinte, que esse número ele tem 4 centenas de milhar, né, porque o 4 está na casa da centena de milhar, 5 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, aí vem 9 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. Então eu acabei de fazer aqui a decomposição em ordens e classes. Mas a gente está atrás da decomposição numérica, onde a gente só vai utilizar números. Então a decomposição numérica, a gente vai observar o seguinte. Esse número aqui, 453.957, né? Ele tem 4 centenas de milhar. Então, 4 centenas, centenas a gente lembra de 100. Milhar a gente lembra do 1000. Então, quer dizer que esse número 4, ele tem um valor de 400, porque são 4 centenas, de milhar, então eu tenho 400 mil. 5 dezenas, dezena eu lembro que é 10, de milhar, que é 1000, então nesse caso aqui eu vou ter 50 mil. 3 unidades de milhar, unidade é 1, não tem zero algum, então eu vou ter aqui só apenas considerar os zeros porque eu estou na casa da unidade de milhar. Então aqui eu vou ter mais 3 mil. Como aqui eu tenho 9 centenas, né? Centenas é 100. Então aqui eu vou ter mais 900. 5 dezenas. Dezenas é 10, eu vou ter 50. E aqui 7 unidades eu vou ter mais 7, porque a unidade é 1. Então nesse caso, o que eu acabei de escrever aqui foi a decomposição numérica desse número, beleza? Então, ficou claro, pessoal, decomposição em ordens e classes e decomposição numérica? Então, é isso que a gente tem na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante esse vídeo, certo? Compartilhem e espero vocês na próxima aula, certo? Ativem a notificação para não perder nenhum vídeo desse canal, certo? Vamos aprender matemática e eu estou aqui para isso. Valeu, pessoal!